Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá em Chicago, para os preços e para as tendências aí em relação às cotações da soja. Nosso convidado hoje é o Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um mercado trabalhando aí sem grandes novidades, encerrando praticamente lateralizado aí nos principais vencimentos. Primeiro vencimento, julho, teve uma altinha inferior a 2 pontos, né? O novembro, por exemplo, encerrou com meio ponto de baixa. Mercado praticamente aí no 0 a 0, Luiz. O que está faltando aí? Qual é, enfim, a tendência para os preços nesse momento? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, a gente tem um cenário em Chicago, né, um cenário que demonstra firmeza nos últimos dias. A questão aí da diminuição das tensões entre os Estados Unidos e China é fundamental para a gente entender um momento um pouquinho mais positivo para Chicago, porque além disso a gente tem também vendas de soja americana para a China. Então aqueles rumores do início do mês lá de que a China ia suspender compras ou estava cancelando compras de soja americana, eles não se confirmaram e pelo contrário a gente viu aí desde o início do mês vendas sendo anunciadas semanalmente aí de soja americana para a China, e isso trouxe mais uma força aí de curto prazo para Chicago. O mercado tem firmeza, ele também tem uma firmeza técnica, porque ele recuperou o patamar de 8,60 aí há algumas sessões, e ele demonstra firmeza para seguir acima dele também. O que impede que Chicago suba mais, né, que continue esse movimento positivo das últimas sessões, é a questão da safra americana, né, o lado fundamental aí da oferta de soja americana. A gente tem um início muito positivo para a nova safra americana. O plantio aí, todo mundo sabe, tá sendo finalizado aí num ritmo acima do normal. Ele foi praticamente todo o período de plantio foi acima do normal, o ritmo. Então isso é muito favorável. E as condições das lavouras aí também inicialmente estão indicando que elas estão muito boas, né? A gente tem um desenvolvimento inicial muito favorável, o que naturalmente, se o clima continuar ajudando, a gente vai ter uma produção cheia lá no final. Mas a gente está nesse mercado climático, né? Então tudo pode acontecer daqui para frente, a gente tem que cuidar muito disso, mas hoje, né, como as condições são favoráveis, o clima está favorável e o plantio está sendo finalizado em um ritmo muito rápido, isso impede que Chicago suba mais, porque a gente pode ter uma safra cheia lá na frente. Mas mesmo assim, pesando esses dois fatores, aí, um positivo e outro negativo, as vendas de soja americana para a China, elas estão pesando mais para o lado positivo e é o que está segurando Chicago aí nas últimas sessões e fazendo a primeira posição e as posições futuras recuperar aí patamares aí que há muito tempo a gente não chegava. Mas ainda essas vendas dos Estados Unidos para a China ainda não dão fôlego para uma disparada de preços, né? Elas no máximo sustentam aí as cotações. Exatamente, a gente não teve grandes volumes, né? A gente teve vários pequenos volumes sendo anunciados nas últimas semanas. A gente até teve mais recente um volume de quase 1 milhão aí na semana, que é um volume até razoável, mas as grandes compras elas não são esperadas para agora, né? A tendência continua sendo aí a China comprar um pouco mais de soja brasileira aí nas próximas semanas, até mesmo meses, para na entrada da safra americana aí sim anunciar maiores volumes de soja americana aí para compra chinesa. Então, realmente, os volumes eles não são surpreendentes, mas também não são ruins. Então, a gente tem um momento, como eu falei, positivo em cima dessas vendas e isso traz esperança aí para o mercado, e esse é um fator talvez principal, de que a gente não vai ter uma piora nas tensões, né? E que a China vai tentar, de fato, honrar o acordo, ou se não honrar, chegar muito próximo do que se acordou lá no início do ano e vai comprar soja americana aí mais do que o esperado inicialmente nessa temporada. Quer dizer, já melhorou o patamar, mas para evoluir precisa de notícia nova aí para o mercado reagir. Bom, ok, essa é a análise do mercado lá em Chicago. Agora, você falou da possibilidade da China continuar comprando aqui no Brasil. Tem soja ainda para vender, Luiz? E como a China vai conseguir essa proeza, já que a gente está aí bastante limitado em volume, né, nesse momento? Verdade, a China já comprou muita soja brasileira, a gente já exportou muito mais do que a gente esperava inicialmente, né? O que estava previsto para o primeiro semestre era bem menos do que a gente registrou até o momento. O que está previsto para esse ano já vem superando o que a gente projetou lá no início do ano. Então, realmente, a China demonstrando que está comprando soja brasileira
e ela vai demandar o máximo possível de soja brasileira aí até esgotar nossos estoques. Isso já parece ser um fato, né? Então, para sair das mãos, dos produtores brasileiros, aí da safra disponível, a gente deve ter talvez 10%, nem isso. Mas a gente ainda tem um estoque de indústria e trading que tá sendo direcionado aí, principalmente os estoques das trades, para o mercado externo, exatamente para atender essa demanda chinesa. Então a gente ainda tem alguns volumes para mandar para a China. E realmente essa demanda que ainda está estacionada nos portos brasileiros, ela faz o prêmio subir, a gente tem isso sendo registrado nos portos brasileiros e também ajuda o preço interno a subir. Então, a nossa ideia é de que a China vai continuar comprando. Naturalmente, no segundo semestre ela vai ter que comprar menos que no primeiro, porque é impossível ela comprar o tanto de soja brasileira que ela comprou no primeiro semestre, e os volumes devem cair, mas não vão parar. Até o final do ano a gente vai exportar alguma coisa para a China. Naturalmente, a curva agora é descendente mês a mês aí de exportações, mas como eu falei, a gente deve esgotar praticamente nossos estoques esse ano, porque a gente vai ter uma demanda chinesa muito acima da média e uma demanda por esmagamento no Brasil também crescente com relação ao ano passado. Muito bem. Agora, quando a gente olha para os números, efetivamente, já são números que atraem os produtores? Desculpa, Alexandre, cortou a ligação. Quando a gente olha para os números, preços, efetivamente, já são números que atraem os produtores? Como o produtor já está bem vendido, né, Alexandre? Como eu falei, praticamente 90% da safra aí disponível está vendida e foi vendida a preços bons, a preços crescentes, principalmente em 2020. E a safra 2021 também está com um nível de venda muito acima do normal. A gente fala aí em 35% da safra já vendida, que é bem acima de uma média que é praticamente 10%. O produtor agora ele está esperando, ele está segurando, porque como a gente tem, além dessa questão da demanda chinesa para o segundo semestre, a gente tem uma falta de oferta, que certamente vai acontecer, uma escassez de oferta no segundo semestre, ele tá esperando, porque ele já está bem capitalizado, ele já está se preparando para iniciar o plantio da próxima safra, não tem tanta necessidade de venda agora, né? Ele se capitalizou nos últimos meses, então ele está esperando por preços melhores. Então, a gente até vê alguns negócios acontecendo, mas nada perto do que a gente viu aí nos primeiros meses do ano, aí, até maio, que a gente viu um ritmo muito forte de comercialização, e é normal que daqui para frente essa comercialização, o ritmo caia e a gente venda de uma forma um pouco mais lenta aí até o final do ano. Agora, esse novo patamar de preço em Chicago, mais uma volta do movimento de alta do dólar aqui no Brasil, está trazendo preços, quem sabe aí, novos recordes para os preços de referência, é isso, Luiz? Verdade, a gente está praticamente repetindo os preços recordes que a gente atingiu lá naquele pico do dólar em maio, né, que se aproximou dos 4. Lá a gente viu os portos trabalhando com 115, 116 na entrega e pagamentos mais curtos. E a gente hoje, principalmente na sessão de hoje, com essa alta do câmbio de novo, a gente praticamente repetiu esses preços. Então a gente está voltando para os preços recordes aí, tanto nos portos brasileiros como no interior do Brasil. Isso naturalmente atrai de novo os vendedores, mas como eu falei, como a tendência continua positiva, eles estão pedindo um valor mais alto, eles não têm interesse de venda agora, e os negócios que acontecem, eles são menores em termos de volume, o que naturalmente indica aí um ritmo mais lento na comercialização por parte do produtor. O que você ouviu aí de produtores em relação a novo alvo para voltar às vendas aí? Tem algum número? Não tem um número, né? Mas como a gente vê há várias sessões o preço subindo, a gente já tem aí até indicações do 118 mais para frente, em setembro, até mesmo outubro, aí para portos. Então o produtor ele tá esperando, acho que o 115 para ele já é um patamar interessante, mas ele não tem um alvo, ele tá esperando aí por alguma mudança climática nos Estados Unidos, a questão da oferta no Brasil, a demanda chinesa, os fatores estão apontando aí para uma firmeza de preço. Então, ele não tem o alvo, mas certamente se o preço continuar subindo, ele vai voltar para o mercado e vai continuar tentando vender um pouquinho, mas as grandes vendas não vão acontecer, até porque não tem muita soja para a gente fazer isso. Uhum. E safra nova, entra nesse bolo também? O produtor vai ficar atento ou 35% já é um patamar interessante nesse momento? 35%, como eu falei, é um patamar bem acima do normal, mas eu acho que o produtor, se os preços continuarem subindo no segundo semestre, ele vai voltar a acelerar as vendas da safra nova, até porque ele vai aproveitar esse preço que ele nunca viu. Ele nunca vendeu safra nova a mais de R$100. E é o que a gente está vendo hoje. A gente consegue vender 2021 aí, até mesmo no interior do país, a R$100. Nos portos, a mais que isso, 105, 107. Então é um preço realmente jamais visto e o produtor vem aproveitando.
E como eu falei, se o preço continuar subindo, por mais que ele já tenha vendido muito, ele vai aproveitar para entrar lá na colheita da safra, lá a partir de fevereiro, com uma média bem acima do normal, que no normal aí a gente pode falar que é uns 35% ou 40%, a gente já chegou nisso agora, né? Então certamente ele vai entrar com mais da metade da safra vendida aí, e eu acho que ele vai fazer o certo em fazendo isso, né? Eu acho que tem que aproveitar realmente os preços que estão crescentes, e a gente pode ter aí essa continuidade nesse movimento nas próximas semanas, e o produtor, se isso acontecer, o produtor vai continuar no mercado, e principalmente para a safra nova. Eu ia te perguntar se era uma decisão acertada, mas você já respondeu. Vai fazer o certo se ele fizer isso, certo? Exatamente. Aquela ideia de escalonamento de vendas é sempre o que a gente pensa, né, Alexandre? Então, ele vendendo aí cada vez um pouquinho, mas o preço subindo, ele está subindo a média, ele não precisa acertar na mosca sempre, ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele vendendo aí e o preço subindo, ele vai subindo o preço médio dele e vai melhorando a rentabilidade da safra que ele vai colher. E tem todo o mercado climático para acontecer lá nos Estados Unidos ainda, né, Luiz? Tradicionalmente, a gente sabe o que acontece quando tem algum estresse climático por lá, né? Exatamente. Então é importante que ele fique de olho também nisso, que a gente pode ter, a gente deve ter, na verdade, que é uma coisa natural, alguns dias ou semanas de volatilidade em cima de um clima ruim, embora, até o momento, os mapas climáticos apontem para clima positivo nos próximos 3 meses nos Estados Unidos, mas a gente sabe que clima muda a cada semana, então ele tem que ficar atento. Se ele quiser, por exemplo, travar um Chicago sozinho, ao invés de travar um preço completo, ele pode aproveitar o mercado climático para fazer isso. Muito bom. Meu caro Luiz Fernando Gutierrez, obrigado pela participação. Volte sempre, meu amigo. Obrigado, Alexandre. Até a próxima. Abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado pra gente, mercado da soja em especial. Hoje um dia estável para as cotações, pouquinho para cima, pouquinho para baixo aí nos principais vencimentos. No entanto, a tendência é de alta para os preços, até porque a gente tem um aparecimento da demanda americana lá nos Estados Unidos, mas é preciso que... a demanda chinesa lá nos Estados Unidos, mas é preciso que a China evolua. Ela está comprando pouquinho e sempre é preciso dar indicações de que vai comprar mais dos Estados Unidos para que o preço volte a subir. Ele já mudou de patamar, mas para andar um pouquinho mais precisa de novidade. Além disso, tem a questão da safra, que está indo muito bem, pelo menos por enquanto. Tem previsão de novas chuvas lá para o cinturão produtor. Então, produtor americano sossegado e o mercado também sossegado em relação à oferta da próxima safra, pelo menos nesse momento. A gente precisa acompanhar o que vai acontecer com a safra. Anteriormente a gente ouviu em análises aqui no Notícias Agrícolas de que é uma safra que tem um grande apelo aí para essa questão, principalmente climática, porque ela foi plantada de forma muito concentrada, ou seja, grande parte das lavouras estariam expostas aí a qualquer fenômeno climático que pudesse trazer alguma consequência aí para a oferta. No entanto, por enquanto está tudo bem. Então, vamos ficar de olho nessa informação também. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações no dia de hoje, nessa quinta-feira lá em Chicago. Você observa na tela que o julho subiu, 1 ponto mais 75, fechando a 8 dólares e 73 centes por bushel. Está tentando se consolidar aí no patamar dos 8,70, os 8,60 já está consolidado. Agosto, 8 dólares e 72 centes por bushel, alta de 0,75. Setembro, 8 dólares e 71, estável em relação ao fechamento de ontem. O novembro caiu meio ponto a 8 dólares e 76 centes por bushel. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho, que também não teve grandes variações hoje não. Julho fechou a 3,31, com alta de 0,75 pontos. Setembro, 3 dólares e 35 centes por bushel, meio ponto de alta. Dezembro encerrou no 0 a 0, 3 dólares e 42 centes por bushel. E o março, 3 dólares e 54 centes por bushel, uma alta de 0,25. E para finalizar, o trigo. Trigo voltou a cair e foi uma queda até que expressiva aí quando a gente olha para o que vem acontecendo com o trigo já nas últimas sessões. Julho, 4 dólares e 83 centes por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. Ontem, setembro, tinha perdido o patamar dos 5 dólares, hoje consolidando, portanto, essa perda, 4 dólares e 88 centes por bushel, 5,25. E hoje foi a vez do dezembro perder o patamar dos 5 dólares, 4 dólares e 98 centes por bushel, queda de 5 pontos. E o março de 21, 5 dólares e 7 centes por bushel, recuando 5 pontos.
São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.